Olá, amigos, amigas. Eu percebi a semana passada, e essa semana continua assim, que nós passamos a discutir dois temas mais abertamente no Brasil. Um deles é o chamado teto de gastos, e o outro é a renda de emergência ou a suplementação de renda aos mais pobres. Acho que tanto um quanto o outro merecem ser bem discutidos. E eu me proponho hoje discutir mais a questão da renda de emergência. Deixa mais adiante, a gente volta ao teto de gastos, mesmo porque as coisas estão relacionadas, né? A renda de emergência exige recursos públicos, portanto, vai ter mais gastos públicos. Você tem um teto de gastos, isso te limita a fazer esses gastos, com a renda de emergência e outros gastos mais. Mas vamos pegar a renda de emergência. Então o Brasil passou, caiu a ficha, nossa, né? Passamos a entender que essa é uma discussão necessária no país. Muita gente se posicionando. Há sempre aqueles que dizem o seguinte: olha, não, as pessoas têm que ter renda do seu trabalho, do mercado de trabalho, não tem que ter políticas sociais de suplementação de renda, né? Chamados liberais. Eu respeito essa posição, embora discorde completamente dela. Acho que o Estado tem um papel fundamental nisso e tentar diminuir a desigualdade que a economia impõe, né? Especialmente em países como o Brasil. O Brasil foi constituído assim, a história do Brasil foi essa. O Brasil acabou virando uma das 10 nações, das 20, 200 nações que existem no mundo, com maior concentração de renda. Então, as distâncias sociais do Brasil são muito grandes. E nós precisamos ter políticas ativas para combater e tornar os brasileiros mais próximos em termos de renda. Garantir o que a gente chama de democracia social. Não apenas a democracia na hora do voto, mas uma democracia de oportunidades. Quem tem mais dinheiro tem muito mais facilidade para educar filhos, por exemplo, do que os mais pobres, né? Consegue trazer informações e formação para os seus filhos que os mais pobres não conseguem. Tem melhor acesso à saúde e a outros outros benefícios, outros serviços, do que os mais pobres. Então, essa desigualdade não dá para se conformar, na minha avaliação, a gente não pode se conformar com um país tão desigual quanto o Brasil. Então, precisamos ter políticas ativas para fazer com que a renda dos mais pobres aumente mais do que a dos mais ricos. Ou seja, a desigualdade diminua. Sempre. Mas essa discussão sempre, isso aí é coisa de comunista, de socialista. Não, não é coisa de comunista, socialista, coisa nenhuma, é coisa de democracia, né? Em várias democracias do mundo há políticas para isso. E o Brasil vinha adotando políticas nesse sentido. E é importante que a gente perceba que isso faz parte de uma nação mais justa, mais equilibrada e, portanto, com menos conflito. Quem não quer uma coisa desse jeito, né? Eu acho que tem gente que gosta de briga, de conflito, né? E, aliás, põe, põe lenha na fogueira ou álcool na fogueira, né? Mas, no meu modo de entender, a gente sempre deve procurar uma sociedade com maior proximidade na renda e maior proximidade nas oportunidades das pessoas. Bom, mas essa discussão, de certa maneira, era proibida, tinha um viés ideológico muito forte, né? O Bolsa Família era execrado por muita gente, falava-se mal, né? Não está certo, etc. E agora vem a renda de emergência num momento duro da economia e a gente percebeu o quanto ela foi importante, né? Que atendeu quase 50 milhões de brasileiros. Foi um alcance muito grande. 50 foi destinada àqueles brasileiros que estavam no mercado informal, que tiveram dificuldade de continuar no emprego, e, portanto, o Congresso Nacional, a Presidência da República, queria uma renda de emergência de R$ 200 por mês, o Congresso acabou aprovando uma renda 3 vezes maior.
né? Os partidos de oposição, é bom a gente lembrar disso, os partidos de oposição, os partidos de esquerda lutaram por uma renda mais alta. E acabou sendo aprovada uma renda de R$ 600 por mês por 3 meses. Isso foi muito importante, muito importante. Se a gente pega os dados do mercado de trabalho, que eu já discuti aqui, pega a renda dos salários esse ano, a renda dos salários esse ano caiu muito. E, portanto, as pessoas iam comprar menos. A renda de emergência substituiu, complementou, compensou, é o melhor termo, esta queda da renda do trabalho em 2020. Se não fosse a renda de emergência, a nossa economia ia funcionar muito pior. Então, a renda de emergência tem duas grandes vantagens. A primeira é que ela garantiu às pessoas maior condição de sobrevivência, em alguns casos de sobrevivência, né? As pessoas conseguiram manter ou diminuir menos o consumo, que cairia mais se não tivesse a renda de emergência. Então, as pessoas conseguiram ir mais aos supermercados, né? Conseguiram comprar mais comida. Então, ela foi fundamental para dar uma certa estabilidade, tranquilidade às famílias brasileiras que viram suas oportunidades de trabalho diminuírem. Não porque quisessem, porque a economia fez isso, não é? Então, vamos dar um exemplo para o pessoal que trabalha no setor de refeições, de hotéis. O emprego caiu 25% nesse setor. E quem ficou empregado trabalhando menos horas e recebendo menos. Então, a renda de emergência foi fundamental para compensar as pessoas, as famílias, nesse momento tão duro. Mas tem um outro aspecto que também a gente não pode esquecer, que é o seguinte: o governo tomou duas providências aí, né? Uma que foi injetar, vamos comparar, embora a comparação não seja tão boa, mas vamos lá. O governo injetou muito dinheiro nos bancos, né? Liberou dinheiro para os bancos. O que os bancos fizeram? Aumentaram os empréstimos? Não, não aumentaram. O banqueiro reteve o dinheiro. E o governo, né, com aprovação, com a proposta do Congresso Nacional, liberou dinheiro para os mais pobres. O que os mais pobres fizeram? Seguraram o dinheiro? Não, foram ao comércio. Foram gastar o dinheiro porque tem necessidades. E isso gira a economia. Então, a renda de emergência teve um aspecto muito, 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 muito importante para garantir a vida das pessoas, a condição de vida das pessoas, e teve um aspecto muito importante porque esse dinheiro veio para os mais pobres, veio para quem não tinha oportunidade de trabalho, e esse pessoal gastou e a economia rodou. Rodou para frente, não rodou para trás e nem patinou. Ela foi adiante. Então, foi um grande sucesso. Bom, é suficiente essa renda de emergência? Na minha avaliação, não é. Nós temos que ter continuidade enquanto tiver a crise. Nós temos que ter continuidade. A nossa proposta, a proposta do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, é que a renda de emergência dure no mínimo até o final deste ano de 2020. Ah, mas teve abuso. Teve, é verdade, né? Militares, mais de 40 mil militares, pegaram e não devolveram a renda de emergência. Na verdade, foram 170 mil militares com soldo e que não deveriam. Funcionários públicos também, mais de 100 mil funcionários públicos, que não estavam desempregados, portanto, pegaram a renda de emergência. Teve problema, mas veja, nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros. Se teve aí 300, 400 mil abusos, né, isso tem que ser combatido, tem que ser fiscalizado. Mas não pode desmerecer a política. Se não é porque alguns fazem errado que a política está errada. A gente tem que tomar muito cuidado, não só nesse caso, mas nesse caso especialmente.
Então a renda de emergência tem que continuar enquanto a economia não recupera. Tem dinheiro para isso? Este ano tem que ter. Esse ano tem que ter porque é um ano que o Estado tem que compensar a economia. Isso a história também já mostrou em outros momentos, no Brasil e em outros países. Quando a economia vai mal, quando as empresas não estão investindo, não estão gastando, não estão contratando, quando o mercado de trabalho está tão desaquecido como está o Brasil hoje, é importante que o Estado entre gastando. E gastando em favor dos mais pobres, melhor ainda. Então a renda de emergência tem que continuar. Mas tem uma outra discussão. A valorização da renda dos mais pobres só deve acontecer nesse período emergencial ou sempre? É uma outra discussão que a gente tem que fazer, que não é automático. O que eu entendo é que a gente tem que ter uma política de suplementação de renda no Brasil contínua, como é o Bolsa Família. Bolsa Família, né? Depois a gente pode até pegar os dados dos municípios, pegar o dado de Jaboticabal do Bolsa Família, eu vou pegar e passar, colocar aqui nos comentários desse vídeo. O Bolsa Família representa uma garantia que a gente não tenha fome no país. E a maneira mais fácil de você garantir isso, né? Porque as pessoas podiam falar, não, vamos distribuir alimentos. É melhor distribuir dinheiro. Muito melhor. Por quê? Porque é mais fácil de fazer isso. Não tem que fazer compra, não tem que fazer a logística. As pessoas vão receber o dinheiro e vão comprar no seu local de moradia. Isso é uma outra vantagem, né? O gasto acaba acontecendo nas cidades onde as pessoas moram. Ninguém com Bolsa Família vai comprar numa cidade distante. O dinheiro não é tão alto assim. E o custo disso é de 0,5% do PIB brasileiro. É um custo barato. Então, essa suplementação da renda das pessoas traz uma vantagem muito grande para as pessoas e para a economia. E é importante que a gente pense nessas políticas de suplementação de renda dos mais pobres, né? Porque isso traz mais justiça social e também tem implicações boas pelo lado da economia. Uma outra política de suplementação de renda ou de melhoria de renda dos mais pobres foi a política de valorização do salário mínimo, que acabou agora, né? Nós não temos mais essa política. O governo Lula e o governo Dilma adotaram essa política. O salário mínimo foi sendo corrigido acima da inflação, não de uma maneira insustentável. Porque a gente fala, não, o salário mínimo ia ser R$ 4.000. Talvez, né? Acho que aí todas as necessidades de uma família de 4, 5 pessoas estariam atendidas. Mas não dá para fazer de uma hora para outra uma transformação de um salário de próximo a 1.000 para 4.000. Mas seria interessante que o salário mínimo fosse sendo corrigido de acordo com o crescimento da economia, não só apenas de acordo com a inflação. Então, o salário mínimo fosse crescendo mais do que a inflação. E nós fizemos isso no Brasil. Por 12, 13 anos, nós aumentamos o salário mínimo no Brasil em 72%. Grande parte dos brasileiros continua recebendo salário mínimo. Tiveram, portanto, seu salário aumentado em 72%. A maior parte dos aposentados, 75%, 80% dos aposentados do INSS, recebem salário mínimo. Tiveram suas rendas aumentadas em 72%. Em termos reais, hein? Significa maior facilidade, por exemplo, de comprar medicamentos, comprar remédio, que é um drama para os mais velhos. A conta da farmácia aumenta muito com a idade das pessoas. Os mais jovens não se preocupam muito com isso, mas os mais velhos têm sempre muito remédio para comprar. Então, quando você tem um salário mais alto, além da comida, além de outros gastos, você tem mais dinheiro para comprar medicamentos. Então, não é só na emergência que a gente tem que pensar nisso. Temos que pensar que essas políticas são políticas corretas, políticas para fazer os brasileiros mais pobres
terem condições de vida melhor, terem condições de ter uma oportunidade melhor na sociedade. Ainda bem que a gente está conseguindo discutir agora, né, sem aqueles embates odiosos, sem aquela, às vezes até xingamentos que quem defendia o Bolsa Família ouvia. Ainda bem que a gente agora está discutindo a renda de emergência e a suplementação de renda. E que ela tenha continuidade. Este ano, da maneira que está se estabelecendo, né? Vamos lutar, tem que lutar para que ela vá até ao final do ano. E depois, se Deus quiser, quando o ano que vem nós tivermos superado essa pandemia, nós temos que pensar na continuidade dessas políticas de suplementação de renda das pessoas. Até porque nós precisamos combater um outro preconceito. Eu já ouvi muita gente dizer isso. Gente bem intencionada, às vezes. Mal intencionada também, mas gente bem intencionada. Ah, não, o Bolsa Família acomoda as pessoas. A pessoa ter o renda do governo vai acomodar. É o contrário. Quando as pessoas dão um up, sobem um pouco na sua vida, elas conseguem, às vezes, abrir um negócio próprio. Um pequeno negócio, nada extravagante. Um pequeno negócio. Aumenta o emprego, aumenta o dinamismo da economia, ninguém se acomoda. Pelo contrário, às vezes é o estímulo que faltava. A pessoa está tão prostrada, com um nível de renda tão baixo, que quando você aumenta um pouco, ela consegue ir adiante e ter um efeito positivo na economia. Que bom que a gente está discutindo isso como uma necessidade de um país que se constituiu num país muito desigual e que nós precisamos ter políticas para diminuir fortemente essa desigualdade. É isso, até uma próxima e fico devendo para vocês uma discussão sobre o teto de gastos.